E dando continuidade à nossa tarde de conhecimento, agora nós aprofundaremos o conhecimento sobre saúde muscular, uma palestra conduzida pelo Dr. Rômulo. Ele é nutrólogo, especialista em hipertrofia. E é com você, Dr. Rômulo. Uma salva de palmas, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns, tá certo? Se você está aqui até agora, é porque você é muito disciplinado. Provavelmente você também tem acabativa, consegue fazer as coisas até o final. Então, eu quero pedir uma salva de palmas a vocês mesmos que estão aqui até agora. Parabéns. Prometo entregar o meu melhor para vocês. Então, eu vou falar sobre hipertrofia e sarcopenia, estratégias comprovadas para construção muscular. Eu quero saber aqui, da plateia, quem aqui é médico? Levanta a mão. Tá. Quem trabalha com hormônio, com esse perfil de paciente? Legal. Quem já tem clínica? Muito bom. Então, vamos lá, só para a gente calibrar a aula. Bom, quem sou eu? Sou Rômulo, filho do Deus vivo, marido de uma esposa virtuosa, Patrícia, pai de 3 princesas, Ana Lu, Alice e Esté, que está na barriga. E sou médico nutrólogo também. Há 10 anos eu faço exatamente a mesma coisa. Eu trabalho com medicina integrativa e trabalho com esse perfil de pacientes. E entre erros e acertos, nessa jornada também me tornei professor de pós-graduação de nutrologia. Tenho um grupo de mentoria com médicos que estão trabalhando, atuando, né, na medicina integrativa, e tenho também uma imersão presencial. Isso veio muito da demanda dos pacientes, e o que eu vou fazer aqui com vocês é exatamente a mesma coisa que eu faço com eles lá, que é discutir casos clínicos e trazer luz à ciência. Então, para a gente nortear a nossa aula, nós vamos bater em 4 tópicos principais. Quais os principais ativos para sarcopenia, hipertrofia e performance? Em quais condições clínicas eu devo introduzir injetáveis para hipertrofia e sarcopenia? Como manejar os protocolos? E se existe indicação de hormônios? Aí eu quero perguntar para vocês, tá? Dessas 4 questões aqui, para quem a primeira questão é a mais importante, quer saber um pouco mais? Para quem a segunda questão é mais importante? Para quem a terceira questão é mais importante? E para quem a 4ª questão é mais importante? E quem não falou nada? Vamos fazer alguma coisa para acordar. Daqui a pouco vou bolar. Então vamos lá. Eu vou trazer um caso clínico aqui, tá? Esse paciente aqui, JSR homem, 29 anos, empresário. Ele é um paciente que tem um perfil alimentar de 3 vezes ao dia, já se alimenta muito bem. É um paciente que faz atividade física 7 vezes na semana, ele faz musculação e faz aeróbico também 3 vezes na semana. O sono dele é bom, a disposição é ruim, a libido ruim. E ele chega para mim com um peso de 79,7, a altura de 1,79, massa muscular esquelética 37,3, um IMC de 24,8, com um percentual de gordura corporal de 18%. E ele me fala que o objetivo dele é ganhar mais massa muscular, é ter hipertrofia. Para quem aqui pegar um paciente desse é tranquilo? De verdade, assim, tranquilo de manejar. Ganhar mais massa? Para quem é difícil? Quem acha que é difícil manejar esse paciente? Então, em um caso desse, o que você faz? Você vai suplementar? Você muda a sua dieta? Você faz hormônio ou você run, Forrest, run, sai correndo? Eu falo isso porque muitos alunos meus às vezes falam, professor, não tem o que fazer, o cara desse já está bem pra caramba, composição corporal, tudo. Eu não trouxe exames, não vou aprofundar no caso, porque aqui o foco é a abordagem, tá certo? A conduta. E aí eu vou trazer para vocês. Mas vamos falar um pouquinho então de músculo e performance, tá? O músculo, ele é necessário. Você precisa ter poupança para ter uma longevidade saudável, poupança de músculo. O músculo, ele melhora o desempenho e a autonomia e faz prevenção de doenças crônicas. Então a gente tem aqui uma série de artigos que mostram isso, tá? Já é batido. Hoje, uma das principais coisas que a gente sabe, pessoal, é o quê? Que tanto o músculo quanto a gordura, elas se comportam como órgãos endócrinos. Então, não vou bater muito aqui em emagrecimento, porque vocês já devem ter tido aulas disso, mas vocês viram lá, provavelmente o palestrante falou para vocês,
que o tecido adiposo ele vai produzir interleucinas, vai produzir TNF-alfa, vai fazer inflamação, faz inflamagem. Da mesma forma, o músculo ele produz citocinas anti-inflamatórias, o músculo ele vai fazer erisina. E até a inflamação do músculo ela é positiva, a gente vai mostrar mais na frente também. Então, quais os principais suplementos para hipertrofia e sarcopenia? Tá? Tudo isso aí. Leucina HM-beta, cálcio, L-alanil, L-glutamina, B12 ácido fólico, vitamina K2, uma dieta hiperproteica, a gente pode até subir, tá certo, a dose dessa proteína, aminoácidos essenciais, vitamina D, possui efeitos anabólicos na função muscular, a fenilalanina, que é precursor de dopamina, 2 a 4 vezes ao dia, e o ferro, a suplementação de ferro de 325 miligramas dia. E o suplemento para músculo a gente ainda tem também cafeína, teacrina, nitrato de potássio, betalanina, ioimbina, máximo 10 miligramas dia. Então, quando a gente pega um paciente desse, a gente vai pensar em alguma estratégia que vá favorecer esse anabolismo dele, né? Ele veio bem, mas o bom é inimigo do ótimo. Ele queria ficar ótimo, né? E a gente tem que dar conta disso. E para a gente fazer esse tratamento, a gente precisa seguir, eu tenho essa metodologia, eu gosto de seguir essa pirâmide aqui. Então, primeiro eu sempre trato a desbiose, trato a inflamação, vejo a vitamina D, tá? Que é um hormônio D. Depois eu vejo a base hormonal, melatonina, T4, T3, o cortisol, o SDA. Depois eu vejo suplementos nutricionais e depois o receptor androgênico. Isso vale para o emagrecimento também, tá, pessoal? Por que vale para o emagrecimento? Eu vou falar para vocês. Porque todo emagrecimento, ao fim, ele precisa ser anabólico. Você precisa estimular o receptor androgênico do teu paciente. Porque se ele só emagrece e você mantém ele num set point metabólico, naquela mesma taxa metabólica basal, que na verdade já cai quando ele elimina peso, o paciente ele vai ter reganho. Então, o final do emagrecimento tem que ser anabólico. E aí, vamos para essa parte aqui. Vou ter que passar rapidinho. Estou brincando, porque eu sei que vocês gostam disso, né? Ó, o que a gente refez aqui desse paciente? Eu entrei com hidrocortisona base, ele tinha sintomas, tá certo? De fadiga adrenal. Eu entrei com Sintroid com T3, tá? E por que eu entrei? Esse paciente aqui, ele tinha um hipotireoidismo do eutiroideu. Ele tinha sinais clínicos de hipotireoidismo do eutiroideu. Deficiência de T3 a gente sempre checa, tá? Foco do paciente. Medida da temperatura corporal. Você vai ver a temperatura corporal do paciente 5 dias. Ele mede com termômetro, assim que acorda, coloca na língua, coloca na boca. E se a média da temperatura for menor que 36,3, isso já é evidente, tá? Eu não vou conseguir trazer toda essa base para vocês, porque eu vou ter que entrar na parte da fisiologia, tá? Mas vai ter momento apropriado, se vocês tiverem interesse também. Meu perfil do Instagram está lá no final e a gente pode conversar mais sobre isso também. E eu entrei aqui também para o paciente, ó, com o Melotime, que é uma melatonina, tá? Time release. Um blend de magnésio, esse blend de magnésio a gente chama de magnésio complex. Por que esse blend de magnésio? Ele vai estimular a mitocôndria, ele é muito importante. Entrei com a vitamina D, manipulada, né? A DEC, vitamina D3, 15.000 I, eles chamam vitamina D baixa. E entrei também com guarja, né? Vocês viram ontem na aula do Murilo a importância de se modular o leaky gut, né? De fazer a desbiose. E apesar de ser um paciente saudável, a alimentação dele não era tão legal assim, né? Tinha vários contaminantes ambientais, ele tinha indícios de aumento da permeabilidade intestinal. E eu passei também um cronograma de detoxificação intestinal. Alguém já ouviu falar disso? Detoxificação intestinal? O teu paciente que tem desbiose, ele vai se beneficiar muito disso, tá? É parecido com um preparo da colonoscopia, só que feito de forma natural. O paciente ele vai tomar um suco de maçã de 250 ml, junto com uma colher de sulfato de magnésio, sal amargo, e aí, nisso, ele vai tomar nos horários ali estabelecidos, né? Eu já coloco a sugestão de horário. Então, ele fica um sábado e domingo em casa, ele toma às 18 horas, 250 ml dessa mistura do suco, 20 horas ele toma novamente, 22 horas ele vai tomar o azeite de oliva extra virgem com o suco de limão e laranja, dá exatamente um limão e laranja. 7 horas da manhã, quando ele acorda no domingo, ele toma esse suco, 9 horas de novo, às 11 um suco de fruta, em seguida uma fruta, e meio-dia ele vai comer alimento leve. E espera a sessão do descarrego, literalmente. Qual que é a ideia disso, gente? É limpar, tá certo? A barreira de mucina do intestino. Isso vai fazer com que você possa recolonizar de uma forma saudável aquele epitélio intestinal. Tem pacientes que têm uma desbiose mais grave,
que nem sempre vai ser tão eficaz só isso. Tá? Mas na maior parte das vezes a gente consegue melhorar bastante. Alguém já fez esse protocolo aqui? Alguém já chegou a fazer? De vocês que fizeram, quem se sentiu melhor depois? Energia, né? Normalmente, o que os pacientes relatam, eu também... Outra coisa, gente, vendam a verdade, tá? Tudo que eu passo aqui, assim, ou eu já fui cobaia, já fiz em mim, né? Estudei, fiz em mim primeiro, fiz na minha esposa, fiz em alguém. Por quê? Não adianta você estar passando um negócio desse sem você ter feito, tá certo? Mas, assim, normalmente é o que as meninas fizeram aí, ó. Melhora a energia, melhora a disposição, melhora absurdamente a distensão abdominal. Então, assim, quem tem, por exemplo, intolerância à glúten, à lactose, quem tem rinocinusite de repetição, é muito ligado ao intestino, a leaky gut, tá? E melhora bastante. Esses pacientes, eles habitualmente falam, doutor, não tinha noção do quão bom era. E aqui, ó, essa bioimpedância aqui, ela está em rosa porque ela foi de uma nutricionista que é muito amiga minha, que ela inclusive está aqui na palestra, foi uma das pessoas que comecei a trabalhar com nutrologia, e esse paciente ele veio indicado dela, né? E aí ele tinha esse peso de 79, a gente foi acompanhando em conjunto, foi para 80 depois, a massa muscular aumentou para 38,5, o percentual de gordura caiu de 18 para 16,3. Já foi muito bom, tá? E quando a gente fala de suplementação anabólica, eu preciso trabalhar 4 pilares, que são exatamente esses aqui, tá certo? Eu tenho que estimular a via KT-mTOR do meu paciente, eu tenho que estimular a multiplicação de células satélites, eu tenho que estimular a produção de calcineurina e eu tenho que fazer um bloqueio da epsidina. De que forma a gente faz isso, pessoal? O mTOR é a principal via de sinalização metabólica via protótipos de hipertrofia. Então, quando a gente fala de mTOR, você tem que estimular a KT-mTOR para estimular a síntese de proteína muscular. Ela é ativada tanto por carboidrato como por proteína. Então, quando você faz ali o aminoácido endovenoso, o aminoácido intramuscular, um PUL10 ou amino, o teu paciente ele vai estar estimulando essa via do mTOR, tá certo? Da mesma forma que o seu paciente que está fazendo um emagrecimento aí, né, com a teaser hoje, que é o mais comum, que é anorexígeno, tem vários pacientes que relatam, doutor, eu esqueço de comer. E aí eu não sei quem falou ontem, eu não me recordo, mas aquela estratégia realmente é extremamente válida, dele fazer 60 gramas de whey no meio da manhã ou no final da tarde. Além de ser cetogênica, a proteína, ela vai estimular a mTOR. Então a estratégia é exatamente essa daqui. E foi comprovado também em trials clínicos. As células satélites, tá? Elas fazem reparo e formação de microlesões do treino, e a multiplicação dessas células ela leva à hipertrofia também. E a calcineurina, ela é formada através do cálcio que é excretado justamente no exercício físico, tá? E a reposição de ferro, ela vai fazer um bloqueio da epsigina. O que é a epsigina? A proteína sintetizada pelo fígado. E o atleta de alta performance, o paciente que ele tem um treino mais exaustivo, ele vai produzir essa epsigina. E ela impede, tá certo? A absorção do ferro. Então é muito comum de pegar pacientes atletas que fazem uma absorção deficiente. Inclusive a gente deve fazer a reposição, não só a endovenosa, mas também fazer uma reposição oral, tá certo? Você pode fazer reposição oral com o paciente do ferro lipossomal, preferencialmente pela manhã, tá, pessoal? É o melhor horário para você fazer o bloqueio da epsigina. Aqui são as vias, tá certo, de sinalização. Então, essa estratégia que eu passei para vocês lá atrás, ela é baseada justamente nisso aqui, tá? Então, tudo que está em verde estimula, tá certo, a via de sinalização de crescimento celular. E o que está em vermelho é negativo. Então, o que a gente fez? Eu fui nas bases ali que eu mostrei para vocês e fui suplementando esse paciente. Ácido alfa-lipoico, fiz na primeira semana em 250 ml de soro, 600 mg. Ácido alfa-lipoico é basicamente um coringa, né, pessoal? Ele vai fazer uma antioxidação, vai fazer uma anti-inflamação, é um excelente antioxidante, ele quebra alguns metais também. Fiz a vitamina D3, 600 mil I, aplicação intramuscular em glúteo, na técnica IZ na segunda semana. A B12 também fiz 2.500 microgramas e já fiz endovenosa, dava para fazer no soro. E aí eu vim com injetáveis base nível 3, tá certo? Fiz o PUL10, uma ampola. O PUL10 é maravilhoso, eu vou bater aqui na frente para vocês. Ele tem BCA, HM-beta, tá certo? Zinco, ornitina, arginina, diluído em 250 ml de soro. E fiz o termoativador alternado. Então, na semana que eu não fazia o PUL10, ele fazia o termoativador. E por que tudo isso? Porque o foco aqui dele foi induzir uma síntese proteica pelo HM-beta. Notem que os dois ativos aqui que eu escolhi, eles tinham HM-beta. O HM-beta ele tem propriedades extremamente anticatabólicas.
para um paciente que já tem alta performance, é extremamente importante você suplementar HM-beta. Inclusive, a maior parte dos estudos de HM-beta é com o idoso, justamente porque ele previne perdas de massa muscular, inclusive no paciente que é sedentário. E aí o suplemento oral, eu coloquei o NGATP, sabor tangerina, um envelope diluído 30 minutos antes do treino, ácido málico, acetil-L-carnitina, COQ10, NAGH e PQQ, um tablete sublingual, tá certo? E arginina cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, L-citrulina e beta-vulgares também no pré-treino. Essas duas fórmulas que eu fiz aí para eles são estimulantes do óxido nítrico. Então, eles vão induzir a uma vasodilatação. Então, tudo isso é pensado com estratégia para o teu paciente ele ter mais resultado. E foi o que aconteceu com ele, eu vou mostrar mais à frente. E por que a vitamina D é tão importante, pessoal? A vitamina D, ela aumenta a síntese proteica. Se vocês forem pegar qualquer livro-texto que fale de deficiência de vitamina D, vai me falar que o paciente que tem deficiência de vitamina D, ele tem cãibras. Então, aumenta a concentração de ATP, aumenta a força, a altura do salto, velocidade, potência do salto, melhora a capacidade aeróbica e anaeróbica, previne degeneração muscular e reverte mialgia. Gente, quem está comigo, baixa uma palma. Ah, que bom. Eu sou da Bahia, eu gosto de calor, entendeu, gente? Então, fico vendo vocês quietinhos assim, eu fico pensando. Olha só. Então, vamos lá. Ó. O termoativador, a gente tem a associação da teacrine com picolinato de cromo, L-carnitina e HM-beta. O teacrine é um suplemento maravilhoso. Ele vai reduzir fadiga, ele ativa a via adenosinérgica e dopaminérgica. E olha só que interessante, gente. Ele ameniza o efeito colateral de cafeína. Quem aqui só trabalha com o intramuscular ainda? Ótimo. Isso daqui, ó, era meu melhor amigo quando eu fazia só intramuscular. Termoativador e Morosil. E olha que dá um resultado extraordinário, tá certo? Porque o Morosil, ele vem na outra vertente, ele tem cafeína, ele tem furosemida, e ele vai fazer o paciente ter mais atividade e vai auxiliar no emagrecimento também. O picolinato de cromo, ele vai estimular a síntese proteica, ele tem também um estímulo à captação de glicose periférica no músculo, e a L-carnitina é um transportador de ácido graxo do citosol para a mitocôndria, né? E ela transfere da gordura para o ATP. Quem aqui gosta de macete, assim, de coisa mais simples? Na minha época eu amava macete, gente. Quem gosta mais de termos técnicos, assim, de uma coisa mais formal, né? Algo mais biológico, bioquímica. Quem aqui? Ninguém? Também gosto. Então vou falar das duas formas, tá? A L-carnitina, ela transporta o ácido graxo do citosol para a mitocôndria. Então, se você não tem L-carnitina suficiente, você vai acumular esse ácido graxo como triacilglicerol no adipócito, tá? Forma, bioquimicamente, aprendi assim. Na forma do macete, eu gosto de falar que a L-carnitina é o Uber da banha. Por quê? Ela transporta a gordura do citosol para a mitocôndria. Olha que maravilhoso. Então, é o Uber da banha, ela carrega, ela é um transportador. Reduz o HM-beta, tem efeitos anticatabólicos, ele reduz a ubiquitina, proteassoma e via das caspases. Tem efeitos anabólicos porque ele estimula o eixo GH e GF1, tá certo, pessoal? Estimulando o mTOR. Preserva a massa muscular, mesmo em repouso, e faz biogênese mitocondrial e oxidação de gordura. Então, PUL10, ó, ele tem associação do BCA, do HM-beta, do zinco, magnésio e a piridoxina, e a L-ornitina, L-arginina e L-carnitina. Foi uma das mesclas assim, que eu mais gostei da Central, porque ela realmente consegue entregar muito em um volume muito pequeno, tá? Em 5 ml você consegue fazer. Então, para quem trabalha com intramuscular, é interessante porque você consegue fazer uma outra mescla no outro glúteo, né? Quem trabalha com intramuscular, a gente tem uma certa limitação. Apesar que vocês sabem, dá para fazer também no vasto lateral da coxa, né? Mas eu não recomendo vocês fazerem isso no paciente, tá? Agora, vocês treinem, eu acho que vale a pena. É uma técnica muito boa, o pessoal da Central treina e, para mim, às vezes me salva muito fazer vasto lateral da coxa. Então, o BCA ele estimula a síntese proteica, ele também favorece anabolismo e previne o catabolismo, aqui embaixo eu botei, estimula a mTOR e a arginina, arnitina e o zinco e o magnésio e a piridoxina vai estimular também eixo GH e GF1. Então, tudo pensado. E olha só a evolução desse paciente. Ele começou lá com 79 quilos. Com 79 quilos, a gente conseguiu recuperar só a bioimpedância dos 80, mas ele começou com 79, a massa de 37 e o percentual de 18. E ele chegou no final ali, ó, com 85 quilos, 42 quilos de massa muscular e 14% de percentual de gordura. Então,
quando a gente se debruça sobre o paciente e consegue estudar o caso dele, os resultados vêm. Querem voltar? Tá tirando foto? Eu amo o pessoal que tira foto. A gente normalmente tira, chega em casa e não vê nada. Eu sei porque eu faço isso também. Tá tudo certo. Olha só, sarcopenia, tá? A sarcopenia, gente, ela é uma combinação de uma série de inflamações. Vou falar sarcopenia em 2 atos, tá? Sarcopenia é uma combinação de redução de força muscular e redução também da função do músculo. Então, você reduz força e reduz a quantidade de músculo. E tudo isso é ocasionado por quê? Inatividade física, uma idade maior, mudanças neuromusculares, fatores endocrinológicos, tá certo? Queda da testosterona, do GH, do IGF-1, da miostatina, inflamação, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, resistência à insulina e resistência anabólica. Chega um momento, tá? Isso daqui é do guideline europeu, foi adaptado do guideline europeu, em que o paciente, com a senescência, né, com o envelhecimento, ele começa a cair, tá certo? O desempenho e cai a massa muscular também. Então chega um momento que se ele cruza esse limiar aqui, ele entra com um quadro de sarcopenia grave. E por que é tão importante a gente falar de sarcopenia? Porque sarcopenia é uma das principais indicações clínicas do uso de esteroides anabolizantes, que no meio da medicina tradicional, por muitas vezes é tratado com uma certa levianidade, né? Uma mentira maniqueísta de falar que hormônios dão câncer e que hormônios só dão alterações. Isso tudo é mentira. O tratamento da sarcopenia inclui a dieta hiperproteica, uma suplementação e a terapia anabólica. Então, aqui, ó, isso daqui foi adaptado do guideline, do último guideline que a gente tem de sarcopenia europeu. E como é que você vai diagnosticar? Bom, com o dinamômetro, o paciente que tem menos que 27 kg força de preensão palmar e a mulher com menos de 16 kg força, ou esse teste aí, tá certo? O chest stand é o quê? O paciente ele vai levantar e sentar 5 vezes, e se ele ultrapassar 15 segundos nesse movimento, também está caracterizado como sarcopenia. Uma massa muscular esquelética menor do que 20 para homens ou menor que 15 para mulheres, e a massa muscular pendicular. Tá? O que é isso aqui, gente? A massa muscular pendicular nada mais é do que a soma do músculo dos membros superiores com os músculos dos membros inferiores. Então, se você tem uma bioimpedância que ela não dá esse resultado já aqui, que algumas já dão pronto, você pode somar, tá certo, por segmento. Você soma braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda, a massa muscular, e divide pela altura ao quadrado. Então, se você chega numa índice de massa pendicular para homens menor do que 7 ou para mulher menor que 6, também evidencia uma baixa massa muscular, junto com a perda da função, a gente caracteriza como sarcopenia. E quando a gente fala em sarcopenia, os 2 principais esteroides anabolizantes mais utilizados para sarcopenia são a oxandrolona e a nandrolona. A oxandrolona é um esteroide anabolizante, um 17-alfa-alquilado. Ele tem um perfil de segurança com várias evidências científicas. Pasmem vocês, tá? A oxandrolona, ela é usada, já foi usada inclusive para grandes queimados, crianças de 0 até 18 anos. Então, assim, apesar do seu efeito anabólico, tem baixo risco de virilização. E os efeitos adversos são as elevações transitórias das transaminases, redução do nível de HDL. Ela tem uma meia-vida de 9 horas e diminui os estoques de gordura visceral e gordura corporal total, aumentando a síntese proteica. Eu não sei, eu vi alguém falando ontem sobre obesidade sarcopênica. E a oxandrolona é uma excelente opção para a obesidade sarcopênica, justamente por isso. Ela vai fomentar o estímulo de crescimento muscular e, ao mesmo tempo, reduzir também a gordura. Aqui a gente tem estudo com idosas sarcopênicas usando de 10 a 15 miligramas de oxandrolona por dia, sem nenhum efeito colateral. Aqui a gente tem 2 trials muito parecidos, tá? Que são com crianças, e é um follow-up de mais de 5 anos. Eu estou falando do maior nível de evidência científica, tá, pessoal? É um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, com crianças, tá certo? De 0 a 18 anos, usando oxandrolona por mais de 5 anos, sem efeitos colaterais, sem alteração no crescimento, sem alteração no IMC, sem alteração no trabalho cardíaco, com força muscular, persistindo 5 anos, sem nenhuma mudança após queimaduras. Então, não teve alteração de virilização. Aqui é um estudo com pacientes neuromusculares, distrofia muscular de Duchenne, e pacientes com HIV também, que é algo muito estudado. Esse estudo aqui, esse trial, também é um RCT
com a dose de 5 a 15 miligramas por 16 semanas, não teve nenhuma alteração também. Foi? Tiraram foto? E aqui a gente vai falar da nandrolona, tá? A nandrolona, a gente tem muito estudo da nandrolona correlacionando com a osteoporose, tá? Porque se vocês forem ver a nandrolona, ela estimula muito o metabolismo ósseo e o metabolismo de articulações também. Então a gente tem mais de 10 RCTs de idosas com osteoporose e sarcopenia e também usada em pós-operatórios e síndromes consumptivas. E quando a gente fala de nandrolona e oxandrolona, quais são as doses seguras que a gente tem na ciência? Bom, de oxandrolona, para sarcopênicos, a gente tem de 0,01 a 0,25 mg quilo dia para sarcopenia. Nas demais populações, a segurança de 10 a 15 mg por dia. Quem aqui trabalha com hipertrofia ou vê usuários de esteroide anabolizante, vê que são doses habitualmente muito baixas comparadas ao que o pessoal usa em academia por aí. E, de fato, tem um perfil de segurança. E a nandrolona de 50 a 200 mg intramuscular de 15 em 15 dias, tá, pessoal? Então, sarcopenia, as principais indicações do uso de esteroide é oxandrolona e nandrolona. Mas se eu falo de ativar um receptor androgênico, eu também não devo esquecer das mulheres que têm síndrome da insuficiência androgênica, porque essa daqui é a indicação mais leal de uma mulher que tem indicação para usar testosterona. É um diagnóstico de exclusão. A mulher, na meia-idade ali, ela vai ter declínio da massa muscular, da libido, da energia, ganho de peso, perda de memória, suor noturno, depressão e enxaqueca. E nesses casos, o diagnóstico é feito de exclusão porque muitos sintomas fazem overlap com a menopausa ou climatério. E aí, quando a gente fala de menopausa ou climatério, os principais hormônios são, de fato, o estradiol e a progesterona. E uma vez que essa mulher ela faz a reposição hormonal e ela não tem melhora, ela mantém esses sintomas, tá? Esse diagnóstico de exclusão é firmado e ela pode usar, sim, a testosterona, tá certo? Os imunissaios enzimáticos, tá? Os testes sanguíneos de laboratório, eles não são fidedignos para a dosagem da testosterona na mulher. Primeiro que os níveis oscilam muito, mas sobretudo porque esses ensaios eles foram feitos como padrão de referência os homens, então não vai ter uma fidedignidade tão alta. Então, TRT injetável para a mulher não é indicado, não usa testosterona injetável, tá? Eu vejo muita gente fazendo, confesso que eu não achei nada na literatura sólido respaldando isso, tá? Testosterona base, a transdérmica, pode usar de 0,5 a 5 gramas, tá? E a bioabsorvível, a gente tem um implante tanto silástico, que é o de 1 ano, como o bioabsorvível. Sendo que o bioabsorvível você vai ter dose de segurança ali entre 75 a 200 miligramas e o silástico de 75 a 120. E a mulher, no climatério, a mulher que tem essa síndrome da insuficiência androgênica, muitas vezes, gente, o que vai resolver é um implante realmente de testosterona com NAD. Algum colega falou isso ontem e eu concordo, que de fato na prática a gente vê isso. Essas mulheres elas melhoram absurdamente, recuperam a qualidade de vida dela. E a gente está falando de manter em níveis seguros, tá? Em níveis com eficácia ali, manter a testosterona dela entre 70 e 100. No homem a história é diferente. A gente vai falar do DAEM, que é o distúrbio androgênico relacionado ao envelhecimento, e eu vou falar da síndrome MOSH também. A síndrome MOSH é o hipogonadismo associado à obesidade. E na síndrome MOSH, o que eu vou ter? O paciente ele vai ter uma tríade, hiperleptinemia, um excesso de leptina com resistência à leptina, ele vai ter um hiperestrogenismo e ele vai ter uma endotoxemia metabólica, ele vai produzir uma série de citocinas pró-inflamatórias que vai levar aquele testículo a ficar hipogonástico. O paciente ele vai baixar a testosterona. E quais são as indicações para esses pacientes fazerem a reposição de testosterona? Se fosse nos Estados Unidos, a gente estaria falando só desse lado aqui, tá, pessoal? Só do lado esquerdo. Se o paciente ele tem sintomas clínicos, já teria indicação. Aqui no Brasil, o diagnóstico ele é clínico-laboratorial. Então, a gente tem dois critérios, tem o clínico e o laboratorial. E o questionário que a gente mais usa na prática é o questionário ADA. Tem uma série ali de perguntas, tem 10 perguntas, e se o paciente ele responde que ele tem observado diminuição da libido, que é a pergunta 1, ou que ele percebe que as ereções são menos vigorosas que a pergunta 7, só isso já fecha o meu critério clínico desse paciente. E aí eu vou para a dosagem laboratorial. Se o paciente ele tem menos que 230, ele vai fazer reposição, e se ele tem entre 230 a 380, ele cai no limbo, tá certo? Que é do paciente obeso. A gente analisa o SHBG, a testosterona livre biodisponível também, e pondera nesses casos, tá? O que na prática é um critério super restrito, tá certo? Na prática você vai ver, o homem ele vai cair uma faixa de 2% ao ano ali da testosterona, e habitualmente quando ele chega em níveis ali próximos de 400, já começa a ter todas essas alterações, tá? Uma das coisas que tem aqui fala em relação à questão da ereção, tá? E é uma coisa que você tem que perguntar para o seu paciente. Você tem um paciente que ele tem
uma suspeita de hipogonagismo, você tem que perguntar, você tem tido ereção matinal? Porque essa ereção, ela é a única ereção do homem que é fisiológica. O estímulo sexual do homem, ele é visual. Mas essa ereção matinal, ela não depende disso. Então, o certo era que esse homem ele estivesse com ereção matinal. E é algo que me guia muito na minha prática, porque eu consigo ver que esses homens, às vezes, eles têm uma testosterona que está habitualmente ali em níveis normais, mas eles se queixam de fadiga, de uma série de outras alterações, e eu vejo que aquilo ali não está estimulando o receptor androgênico dele. Então, vamos falar aqui a terapia de reposição no homem, tá? Sem mais delongas, o homem ele pode usar o injetável, ele pode usar o gel, ou pode usar o implante bioabsorvível. O injetável, você pode usar o cipionato, tá? De farmácia conhecido como Deposteron, mas existem farmácias de manipulação que fazem também. Ele vai usar 200 miligramas, um frasco ampola intramuscular a cada 15 dias. Um decanoato, ele vai usar 250 miligramas, vai usar 1000 miligramas de um decanoato, né, mais concentrado. Um frasco ampola intramuscular a cada 2 a 3 meses, o que na prática a gente vê o paciente com 1 mês e meio, ele já começa a se queixar quando ele usa um decanoato. Tem um estudo aqui, não deu para trazer, mas tem um estudo que mostra que quando o paciente faz um decanoato de testosterona, que é uma testosterona de uma meia-vida maior, ele habitualmente, com 2 meses, ele já está em níveis próximos de 400. Então ele volta a ter os sintomas, né? E a Durateston, 250 miligramas, que é um blend de testosterona, um frasco ampola a cada 21 dias. E a gente tem essa opção aqui de fazer a testosterona base, 100 miligramas a cada semana. O seu paciente que faz emagrecimento, que usa X-Repartide ou que usa semaglutida, o próprio fator fisiológico do emagrecimento vai favorecer uma baixa da testosterona, tá? Então, se ele se enquadra naqueles critérios ali, nem pensa. Só faz o anabolismo nele, porque vai ser bom. Você não vai estar só repondo, você vai estar estimulando a melhora de uma série de coisas ali. Você vai melhorar o estímulo dopaminérgico dele, você vai melhorar a qualidade de vida dele e você vai melhorar a composição corporal, tá certo? Que é o objetivo do emagrecimento. O gel, você vai fazer a testosterona base ali. Tem relatos de 50 até 300 miligramas dia, 50 a 300 miligramas por grama no gel Pentravan. Tá? Habitualmente fica entre 50 e 100 miligramas. E o implante bioabsorvível, você pode usar de 600 a 1.600 miligramas. Quando a gente fala de implante masculino, eu tenho testosterona na apresentação de 200, de 300 e uma empresa que faz de 400. Que eu gosto de usar muito, inclusive, porque a gente consegue reduzir a quantidade de implante em homem. Quem aqui trabalha com implante, pessoal? De vocês que trabalham com implante, quem acha mais fácil fazer o implante de mulher? A técnica. O cálculo é outra coisa, mas a técnica é muito mais fácil, né? Mulher, gente, você bota o trocado, escorrega igual um quiabo. É uma maravilha. E assim, é pouco implante, entendeu? O homem é mais reatogênico mesmo, justamente por essa quantidade de implantes. Uma coisa que na prática eu fui vendo, eu associava muito o NAGE. O NAGE, ele é reatogênico. O NAGE implante, o paciente ele vai começar a ter uma secreção enegrecida ali e tem reação. Então, hoje, eu evito fazer tanto NAGE com a testosterona no paciente sexo masculino, porque pode dar mais reação. Aqui é realmente mostrando que a terapia com pellet, ela é infinitamente melhor, tá certo? Eu ia passar um vídeo, mas eu vou deixar para mostrar para vocês depois, tá? Quem quiser me seguir no meu Instagram é esse aqui. Vou dar play, mas vou passar. E eu quero convidar vocês para a Semana da Performance, tá? A Semana da Performance começa no dia 24 ao dia 26, tá certo? É um presente para vocês, você não vai pagar absolutamente nada, você só precisa estar presente, tá? A gente vai falar tudo isso aqui que foi falado, mas de uma forma mais destrinchada. A gente vai falar de injetáveis no emagrecimento, tanto da Teaser como da SEMA, como é que faz protocolo, vai falar de terapia nutricional injetável e no dia 26 eu vou falar de terapia de reposição hormonal com implantes bioabsorvíveis, tá certo? É 100% gratuito, me segue lá no Instagram e esse é o QR Code da inscrição, tá? Basta se inscrever, vão confirmar a inscrição de vocês no WhatsApp. Pessoal, eu quero agradecer, tá certo? Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que são os mais inteligentes, tá certo? Da turma, que ficaram até agora, absorveram mais. E é isso. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada, Dr. Rômulo.